Atenção, atenção! O programa Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Estamos de volta, 14 horas e 30 minutos, e ela já está aqui, a nossa nutricionista Edi Oliveira. Edi, seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Eu que agradeço. Mais uma vez, né, pra gente falar de coisas interessantes, importantes para nossa saúde. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a importância da nutrição. Qual é o papel dela na prevenção do câncer? É muito importante, porque a gente sabe hoje que um dos fatores, né, para você pensar assim, um dos fatores que você pode ter câncer é exatamente a questão alimentar. Então, hoje a gente já sabe que tem alguns alimentos que já são classificados como carcinogênicos pela Associação Americana, né, que estuda câncer, que faz todo o compilado dos estudos, né? E hoje, esse ano a gente teve um congresso, todo ano tem, Chicago, a ASCO 2025, e o papel da nutrição é muito importante, né? A gente saber se alimentar, porque hoje a gente não quer paciente inflamado. O que mais traz você a ter a possibilidade de ter um câncer é uma inflamação. E quem mais inflama a gente, além de álcool, cigarro, a alimentação, né? Fora os outros fatores. Então, é importantíssimo a gente cuidar da nossa alimentação para a gente prevenir o câncer, né? A gente previne fazendo o quê? Fatores, cuidando da alimentação, da atividade física, né? Dormindo bem, diminuindo estresse, que a gente sabe que hoje estresse faz com que você tenha inflamações, né? Acelere mais essa inflamação. Tudo isso é muito importante na hora que a gente fala de prevenção de câncer. E a gente sabe que tem... Vamos colocar como um todo, 100%, uma pessoa de 100% ali. A alimentação, ela coopera em quantos por cento para ser uma alimentação que está ali influenciando negativamente para uma pessoa adquirir um câncer? Bem, se essa pessoa, em porcentagem, dependendo da porcentagem. alimentação dela, 90%. Vamos Sério, pensar, Edi? vamos pensar uma pessoa que de manhã ela já começa consumindo Uma Coca-Cola. uma Coca-Cola com presunto. Um salgadinho, e um com salgado um enroladinho de salsicha. recheado de salsicha. Aí no almoço, ele não quero almoçar arroz e feijão com a comida do brasileiro. Vamos lá pro o hamburgão processado, né? Vamos pensar fast assim, foodzão. um fast foodzão, que né? Tá. Não tenho tempo de comer, e aí eu vou pro mais rápido. E à noite, chegar em casa, ela diz assim, que a gente vê muito em consultório, eu vou colocar no micro-ondas uma lasanha pronta, daquelas marcas que a gente já conhece, que tem lá no refrigerador do supermercado. Gente, isso é uma comida altamente ultraprocessada que é classificada como carcinogênico. Então, a gente sabe que hoje a primeira classificação de alimentos, né, carcinogênicos são os ultraprocessados. Então, eu só falei de ultraprocessado. Por isso que tem estudos já mostrando que por isso que o câncer coloretal, hoje, uma das preocupações é porque ele está surgindo em pessoas com 38 anos, 35 anos, 40 anos, e tem recomendação para que hoje uma colonoscopia seja feita com 45 anos, coisa que antigamente a gente falava que era um câncer Com 50 anos, né? acima de 50 anos, uma pessoa de mais idade. Hoje a gente não pode falar mais isso. E os estudos mostram para isso, esse alto consumo de ultraprocessado. Quer participar do nosso bate-papo? 991541079 é o nosso WhatsApp aqui do estúdio. A gente já tem aqui a Isabela, lá do Liberdade. Ela fala: Edi, sempre ouço você falar dos antioxidantes. Eles realmente ajudam a evitar o câncer? Onde a gente encontra esses nutrientes no dia a dia? Isso aí é maravilhoso. Ela me segue no Instagram, porque eu falo mesmo. Então, os antioxidantes, eles combatem os radicais livres que nós produzimos todo dia, né, no nosso metabolismo, né? Os antioxidantes são encontrados em maior quantidade nas plantas, nas frutas, verduras, legumes. Lá a gente tem antioxidante, né? Um antioxidante bem conhecido que a gente encontra, por exemplo, nas castanhas. A vitamina E. Ela, em altas dosagens, é considerada um antioxidante, né? A vitamina A,
A gente tem, por exemplo, na aveia, a beta-glucano, também que é um antioxidante altamente estudado para câncer, para prevenção. A gente tem, por exemplo, que é bem interessante, que eu já quero fazer um link aqui, é que as pessoas, por exemplo, quando estão em tratamento de câncer, adoram tomar um chá da folha da graviola, dizendo que vai curar o câncer. Mas, na realidade, existe um antioxidante encontrado na graviola em maior quantidade no fruto, que as pessoas às vezes deixam de consumir, que ele é estudado para a supressão tumoral. E aí foi linkado ao câncer, né? Então a gente tem dentro dos nossos alimentos, né, vegetais, o maior índice de antioxidante que a gente pode encontrar. Na canela a gente tem antioxidante, na cúrcuma a gente tem antioxidante. E o que são isso? São substâncias que entram no nosso organismo com essa alimentação, né? E ela vai combater radicais livres. Na uva a gente tem o resveratrol, super conhecido. Olha, a Tatiane também, lá do Tancredo, tem frutas e verduras que são mais indicadas para quem quer se prevenir? Já ouvi falar das vermelhas e verdes escuras. Essas são ótimas, mas pensando no nosso organismo, Tatiane, nosso organismo, ele gosta de variedade. Então, o que é que eu te indico? Fazer uma variabilidade das frutas e dos vegetais. Por exemplo, um dos vegetais bem estudados, né, para câncer, que já tem alguns estudos linkando, são as brácteas. Então, o brócolis. Então, uma vez na semana, você inserir o brócolis, o couve-flor na sua alimentação, porque lá tem o sulforafano, que é um antioxidante bem estudado para a prevenção de câncer. Então, é isso. A gente tem que variar a nossa alimentação para que a gente previna, né, o câncer. Olha, são 2h37. Edi, qual o outro alimento que você recomenda para os nossos ouvintes que vai ajudar a combater, digamos assim, a prevenir o câncer? Eu penso assim, quando a gente fala em câncer, Hélio, a gente tem que falar bem dos alimentos que a gente deve evitar, que eu já falei que são os ultraprocessados, mas a gente tem... Em grande escala, né? Em grandes quantidades. Acho que é um dos principais alimentos, realmente são os ultraprocessados, né? São. E o que a gente tem que fazer, como a ouvinte falou, a gente precisa inserir esses antioxidantes, porque são esses radicais livres, né, em grandes quantidades, que não são combatidos porque as pessoas não têm, né, o hábito de consumir fruta, verdura, legumes, e ela vai criar ter muito antioxidante e pode surgir o câncer aí. Uhum. Então a gente precisa pensar nisso. E eu faria uma boa variação de todos os alimentos que você possa imaginar, pensando em frutas, verduras, sem exceção de nenhuma. O Henrique, lá de Rorainópolis, fibras fazem bem para muita coisa, sim, mas elas também ajudam a prevenir algum tipo específico de câncer, Nutri? Bem lembrado. Então, vamos lá, Henrique. Não é que ela vai ajudar, sim. Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, no câncer coloretal, a gente pensa no intestino que ele teve um pólipo, esse pólipo desenvolveu, virou um câncer. Vamos pensar assim na coisa mais simples, né? Isso é questão de médico. E se você vai olhar a alimentação dessa pessoa, ele é pobre em fibra. Então, a gente fala assim, para a prevenção de câncer coloretal, por exemplo, é a fibra. Então, e onde é que a gente encontra essas fibras? Nos alimentos naturais. Então, a gente tem uma laranja que é rica em fibra, a gente tem abacaxi que é rico em fibra, a gente tem todas as folhas, os vegetais verdes são ricos em fibra. Então, as fibras, ela é um protetor. Por quê? Porque dentro do intestino, ela vai, quando você dá fibra, água, atividade física para esse intestino, o que é que você vai fazer? Produção de ácidos graxos de cadeia curtas, que são, como por exemplo, o butirato, que é um anti-inflamatório natural do intestino. Uhum. Então, você tem que entender que hoje o intestino, ele é vida, uma microbiota, né, um microbioma ali na região intestinal de boa qualidade vai prevenir várias doenças, inclusive um dos cânceres, que é o câncer coloretal. A Sandra pergunta, quem come muito e com frequência alimentos gordurosos ou muito calóricos corre mais risco de ter câncer? Na realidade, o link aí da Sandra, se você for pensar, Sandra, que alimento calórico é esse? Geralmente os alimentos muito calóricos são os alimentos ricos em açúcar, sal e gordura. Fica mais propensos,
né, a ter algum tipo de câncer. O Anderson de Alto Alegre, alimentos com muito açúcar ou de alto índice glicêmico fazem mal nesse sentido? Assim, é bem relativo, porque a gente tem alimentos de alto índice glicêmico que são bons, né? Que não são tão ruins. Quando a gente pensa em alimentos em altos índices glicêmicos que são ruins, a gente vai pensar aí nos processados, né? Nos biscoitos, nos alimentos ricos em farinha simples. Esses são, né? A gente deve evitar consumir poucas quantidades. E eu sempre falo que o equilíbrio é o mais importante, né? A gente não precisa radicalizar, mas a gente precisa entender que o nosso intestino, ele precisa de alimentos bons, que vai fazer com que a gente tenha uma boa qualidade ali na absorção dos nossos nutrientes, dos nossos antioxidantes, e é isso que a gente precisa ter no nosso organismo. Edi, sou Viviane do São Francisco e já vi uma entrevista sua, você falando sobre o ômega 3. Ele realmente ajuda a controlar inflamações no corpo? Ele também tem relação com a prevenção do câncer? Sim, o ômega 3 é bem estudado. E o que é que eu falo muito para os meus pacientes? Que o ômega 3, a gente não consegue ter ele todo dia na nossa alimentação. Então, eu falo que você tem que usar um bom ômega 3, né? E existe estudo, por exemplo, quando a gente pensa em inflamação, gente, é entender que a inflamação, por exemplo, eu tenho um triglicerídeo alto, eu tenho uma inflamação. E tem estudos robustos de ômega 3 de EPA maior, combatendo, ajudando a desinflamar esse organismo que tem esse triglicerídeo alto. Então, e a gente sabe que ele é muito importante e tem estudos seguros para pacientes oncológicos usar o ômega 3 como também para diminuir a inflamação. Intestino ama o ômega 3, então a gente quando está fazendo modulação intestinal ali, precisando mudar hábitos alimentares daquele paciente, eu gosto muito do ômega 3, eu uso como paciente, eu sou paciente oncológica, então eu uso o ômega 3 na minha rotina diária, já que eu não consigo ter todo dia salmão para comer, sardinha, muitas castanhas, que é onde a gente encontra o ômega 3. Oi, boa tarde, Eli. Me chamo Marcos, aqui do Bonfim. Adoro às terças-feiras poder falar sobre saúde. E já aproveito para perguntar sobre salsicha, bacon e outros embutidos. Tem o limite seguro, doutora, para consumir ou o ideal é cortar de vez? É assim, o que é que a IARC fala, né? Eles, quando eles classificam, né? Eles classificam... Primeira classificação são esses daí, presunto, salsicha, então eles falam comer com moderação. Um baconzinho no feijão não faz mal a ninguém. É assim, faz? sabe? Será que faz? Consumir em poucas quantidades. Eu não radicalizo, mas assim, Uma feijoada, uma coisa. Pois é, né? Uma vez na semana, uma vez no mês. Aí não, eu acho que tem que ser uma vez, uma feijoada no aniversário de alguém. A cada 3 meses. Eita, não é virar rotina, né? Tá, tudo então, bem. assim, eu sou uma pessoa que não como salsicha. Inclusive, olha, já quero elogiar que eu comi a feijoada aqui do Padre Luiz Boteon. Que delícia, viu, padre? Parabéns, que feijoada deliciosa. Muito gostosa então, mesmo. Uma exceção, né? Aí. Foi uma exceção, mas olha, muito, muito gostosa. A gente recebeu mensagem aqui da Lívia também, lá do Pintolândia, de esses corantes e conservantes que tem nos alimentos industrializados podem provocar câncer mesmo? A gente fala muito hoje, por exemplo, que não é só a gordura, o açúcar e o sal o causador das inflamações. A gente tem os corantes, edulcorantes, conservantes, né, que são altamente carcinogênicos. Então, a gente tem que realmente reduzir o consumo disso. Então, e onde é que a gente encontra isso? Lá nos processados. Então, para mim manter um presunto 30, 40 dias no refrigerador, eu preciso ter um corante, um protetor ali bem forte, que é químico. O que acontece? Esses produtos químicos, eles entram no nosso organismo, mas eles não são metabolizados, né? Que eles são chamados de xenobióticos. Nosso organismo não absorve. Então, ele começa ali a ter um processo inflamatório. Então, a gente sabe que hoje não é só a parte do sal, gordura. É exatamente o que ela falou. Corantes, edulcorantes, conservantes. Eu falo muito pro meu paciente assim... Quem gosta de fazer comida muito temperada, então tem que tomar cuidado, né? É assim.
O cloridrato de aquele vermelhinho, como é que é o nome? Coloral? Não, ali tudo bem, ali é natural. Então, quando é que tem que ter cuidado? Eu já falo pro meu paciente. Mas o sódio ali é alto também, não, né? Se for natural, um caseirinho, Deve ser não. industrializado. Por exemplo, aqueles caldo de galinha. Caldo mágico, caldo quinó. Isso, aquilo ali Deus o livre e guarde. Exatamente. Bora abolir isso. O Gibson. Oi, Hélio. Pergunte para a doutora, problemas no intestino, como constipação ou desequilíbrio da flora, podem aumentar o risco do câncer? Bem, se ele está com constipação, a gente tem que entender que ali tem alimentos que não deveriam estar. Então, ele tem uma dieta pobre em fibra. Primeiro sinal da constipação. Então, uma constipação crônica, quando a gente fala de crônica, há anos que vem com essa constipação, ela tem que ser tratada, porque ela pode, lá na frente, ser fator para chegar a ter um pólipo, um câncer. Então, a gente precisa cuidar dessa constipação. É fator, sim, né? E a gente sabe que hoje o que mais leva essa constipação é a alimentação e a falta de água. Olha, eu vou falar duas perguntas em uma, porque eu acho que tem a ver, tá? A pergunta da Paula e da Renata. Uma é daqui de Boa Vista e uma em Iracema. A da Paula, fazer uma alimentação mais leve, com menos caloria, ajuda a reduzir o risco de câncer? Isso tem fundamento? E a da Renata a obesidade influencia mesmo no risco do câncer? E só pela gordura? É só pela gordura ou tem algo a ver com os hormônios também? São perguntas meio que parecidas. Então, não é pensar em reduzir calorias, é pensar em trocar a alimentação por uma alimentação mais rica em produtos vegetais, folhas, naturais, sair orgânicos, dos processados. Sair dos processados e industrializados. Porque a questão aqui não é baixar a caloria. Eu posso muito bem baixar a caloria comendo ultraprocessado todo dia. Então, é só eu ajustar uma dieta e eu consigo. Então, não é baixar a caloria, é trocar. Em relação à obesidade, quando a gente pensa em obesidade, ela é uma inflamação. Então, se ela é uma inflamação, ela é um fator de risco para câncer. E, gente, não é só câncer de colo retal, é câncer de mama, porque a gente já sabe que essa obesidade, as células adiposas, ela produz estrogênio circulante, e aí a gente sabe que se você tem essa obesidade, né, principalmente na mulher, e no homem também com a testosterona, aí vai ligar ao câncer de próstata. Entender que a obesidade é uma desregulação hormonal. Tá? Então, ela faz isso e aí ela está inflamando o corpo e aí você pode ter risco de câncer aumentado. É o que é mais estudado. A Valéria, dietas como a cetogênica que cortam carboidratos são boas para a prevenção do câncer ou só servem para emagrecer? As pessoas estão confundindo um pouco o nosso tema, né? A gente está falando de prevenção, tá, gente? Não vamos ser tão radicais, já estamos falando de dietas cetogênicas. Mas confunde um pouco, né? Confunde, mas vamos ajudar aqui. Tá, vamos lá. Vamos lá. Olha, depende muito de como você faz essa cetogênica. Então, a gente aprendeu, as pessoas vão lá na rede social, ver uma dieta cetogênica rica em linguiça, em salsicha, só comendo carne, ultraprocessado. Falar nisso, eu tô te devendo uma consulta, eu tô te devendo uma ida lá até hoje, né? Assim. Então, a gente tem que entender que é o que você coloca dentro dessa dieta cetogênica. Entender outra coisa. Dietas são estratégias alimentares. Então, eu tenho cetogênica, eu tenho low carb. Isso vai depender do que você busca com essa dieta, né? Então, assim, a gente sabe, tem estudo de dieta cetogênica, por exemplo, quando o paciente está em quimioterapia ou a mulher está em quimioterapia, para reduzir um pouco de alguns sintomas, mas a gente precisa, dentro dessa dieta, colocar folhas, frutas, verduras. A gente tem um manejo da dieta cetogênica, não é qualquer dieta cetogênica, pelo amor de Deus. Não é aquela dieta cetogênica que é de manhã presunto, ovo, café e como que eles colocam a gordura o amendoim, pasta de amendoim. Eu já vi várias assim. Aí de tarde, na hora do almoço, só carne e olhe lá, acabou. E à noite do mesmo jeito. Então isso aqui tá errado. Então dieta cetogênica você consegue bater com folhas, verduras também. A Carla pergunta, tomar probióticos e cuidar do intestino pode ajudar o corpo a se proteger melhor? Vamos lá, cuidar do intestino,
Ajuda mesmo o corpo a prevenir várias doenças, inclusive o câncer, mas não é tomando só o probiótico. Não adianta você tomar probiótico e você não ter alimento para esse probiótico. O que é o probiótico? São as bactérias boas que você está ingerindo, né, em forma de cápsula, e ali, se ela não tem alimentação, não tem a fibra que o Henrique falou, lembra que ele perguntou? Se não tem essas fibras, ela não tem alimento, então ela vai ser eliminada. Gente, eu digo muito pro meu paciente que vem para fazer modulação intestinal, sei lá, tá constipado, eu digo que o probiótico é a cereja do bolo. Então, primeiro eu vou mudar a alimentação, primeiro eu vou modular esse intestino, retirar o que está inflamando, colocar enzimas, para depois, 10, 15 dias depois que eu fiz todo esse processo, é que eu digo assim, agora você começa a usar um probiótico. Por quê? Porque ali eu estou com o intestino já todo desinflamado. E aí elas vão ficar lá lindas e maravilhosas e vão se alimentar super bem. E vai produzir o que a gente quer, que são os ácidos graxos de cadeia curta. Olha, eu tive o prazer aqui de receber a Edi, né? Semanalmente ela está aqui falando sobre nutrição, alimentação. Hoje foi alimentos que previnem o câncer, né? Uhum. A gente deu uma pincelada. A gente sabe que vai muito além, né? Em 20 minutos a gente não consegue responder todo mundo, mas é muita coisa. Eu quero que você faça o convite para os nossos ouvintes. A gente sabe que tem muitas dúvidas, para poder ir lá no teu consultório. Onde é que fica? Tá. Então, o meu consultório fica lá na Fisioclínica, na Avenida Getúlio Vargas, 5062. Meu telefone é 95 981 12 6640. Segue também a Edi no Instagram, que ela é super ativa nas redes sociais. É Edi com Y, tá, gente? Edi Oliveira, nutricionista, tá? É uma fotinho roxa lá. Ela tá lá, o perfil dela. Vocês vão poder acompanhar a rotina dela, da filha dela, que faz umas receitas fits também. E eu tô lá todo dia incentivando meus pacientes oncológicos a fazer atividade física, que é muito importante. Exatamente, muito importante, gente, né? teve estudo no congresso agora, só rapidinho, porque eu gosto de espalhar o que é bom, né? Então, teve a ASCO, e na ASCO saiu um estudo mostrando o quanto que a atividade física reduz o risco de recidivo de câncer. Né? Então, isso é muito importante, né? Você trabalhar hoje atividade física no paciente oncológico é remédio. Então, eu vou à força, eu vou todo dia e junto com a boa alimentação. Aí a gente pergunta, você gosta de ir? Eu vou porque eu preciso ir e eu encaro como remédio, eu me levanto e vou. Não penso duas vezes. Olha, eu estou firme e forte, acordo 5 horas da manhã todo dia, tá? Isso mesmo. Agora tô firme com o personal. Amém. Tá tudo certo agora. Edi, obrigado, a gente se vê semana que vem. Amor. Olha, a gente vai para um breve intervalo e eu já volto. É rápido, não sai daí.